Bahia 1, Fluminense 1, análise pocket da partida do Fluminense. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista tricolor. Um empate com sabor de derrota, mas que na tabela conta como quase uma vitória. Eu vou explicar melhor isso daqui, tá? Deixa o like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal. Fluminense e Bahia duelaram lá na Fonte Nova, onde tem se tornado já pelo menos 2 temporadas, e pelo visto essa terceira vai ser na mesma pegada, um daqueles estádios que, se você quer ser campeão, você não projeta vitória lá, você projeta empate. É difícil jogar contra o Bahia na Fonte Nova, é um time que sabe, aquele comentário de velho, né, que sempre tem, assim, sabe os atalhos do campo, mas mais do que isso, é um estádio que está sempre com um público muito grande, então quando acontece coisas como aconteceu no segundo tempo, o time empolga, inflama. Então são situações que, querendo ou não, fazem o Bahia ser um ótimo mandante, assim como a gente é um ótimo mandante também. E por que eu estou fazendo isso daqui, esse preâmbulo? Porque quando a gente analisa o resultado, até mesmo a atuação, o Fluminense teve mais coisas positivas do que negativas nesse jogo. É óbvio que vai saltar aos olhos as coisas negativas, e tem que saltar, porque essas é que precisam ser resolvidas. Mas fica muito mais o sentimento de derrota por conta do roteiro do jogo, da forma como a gente leva gol, do que necessariamente pelo resultado. Como eu falei, empatar com o Bahia na Fonte Nova não é um problemão, é um resultado ok, em alguns casos até bom. E da mesma maneira, a atuação, principalmente no primeiro tempo, demonstrou coisas muito positivas. Vamos começar pelo positivo e depois a gente vai pro negativo? Beleza? De positivo, o que a gente pode falar em relação ao Fluminense? A gente pode falar de outra vez o Fluminense criando muita chance. O time do Fluminense é um time que tem qualidade com a bola no pé e é um time bem treinado. Eu acho que quando você pega um novo treinador e dá tempo para ele trabalhar, você tem que começar a comparar o hoje com o momento que ele assumiu. Muito do que o Zubeldia fez nos primeiros momentos, que deu muito certo no Fluminense, foram repetir coisas do Renato. E eu falei isso no ano passado por várias vezes, porque não tinha por que tirar, porque o Renato ele é demitido com o time sendo eliminado da Sul-Americana, mas estando bem no Brasileirão, tendo classificado na Copa do Brasil. Não era um time que estava na lanterna do Brasileirão, não era um time que você tinha que entrar para mudar tudo. Ele pede demissão. E aí, cara, agora a gente tá vendo mais o Zubeldia, e eu tô gostando muito do que eu tô vendo. Tô gostando bastante. O gol, ele é o ápice da parada, né? Ele é a famosa cereja do bolo. Porque é uma troca de passes intensa, de pé em pé, e que, se você for buscar lá no primeiro jogo, tinha um embrião ali, tinha um girino desse sapo que se transformou o gol do Fluminense contra o Bahia. A troca de passes é encantadora. Você volta lá contra o Botafogo, lá no ano passado, na estreia do Zubeldia, você vai ver que o gol do Germancano também nasce de uma jogada que vem da ponta para a meia para infiltrar na área, e lá resulta num gol de cabeça do Germancano. Não são lances iguais, mas são lances que parecem que aquele de lá é o protótipo do golaço que fez. Faltam 36 rodadas e o gol mais bonito do Brasileirão já está escolhido. É o gol do Fluminense do John Kennedy. A gente vai destacar o momento em que o Fluminense sai cara a cara com o Serna, no contra-ataque, de um Bahia que tentava marcar pressão sobre o Fluminense e praticamente hora nenhuma conseguiu. Vai lá, para não dizer que não foi hora nenhuma, a gente vai falar que o Bahia teve pelo menos 8, 9 minutos ali no primeiro tempo, onde conseguiu pressionar a saída do Fluminense, conseguiu incomodar muito a posse de bola que o Fluminense tinha no campo de defesa, que o Fluminense teve que tentar rifar algumas bolas e essa bola não conseguia parar lá no John Kennedy. De qualquer maneira, o primeiro tempo foi do Fluminense. E o gol perdido do Serna vai entrar mais na parte negativa, mas ele entra como parte positiva no quesito do Fluminense ter chegado até botar com 1-0 no placar fora de casa contra o Bahia, com todo esse contexto que eu falei, a escorar uma bola na pequena área de perna esquerda sem goleiro. A chance foi criada. E tendo outras chances dentro do jogo também, o Fluminense finalizou bastante de fora da área, até perdendo oportunidades em alguns casos. O Fluminense vence esse primeiro tempo, podendo sair, eu falei no final do primeiro tempo que o resultado justo era 3-1 no final do primeiro tempo. Por que 3-1? Porque o Fluminense, talvez naquele momento bom do Bahia, com chegada cara a cara do Ademir no contra-ataque, com tentativa de finalização, agora não estou lembrando de cabeça se era o Acevedo, chutou de direita, com chegadas do Bahia. O Fábio teve que fazer pelo menos 2 defesaças ali no primeiro tempo, teve um cruzamento também, que até parece uma falha do Fábio, mas os goleiros aí vão concordar comigo. Aquele cruzamento que a bola vem cruzada, fechando na direção do gol, e se o goleiro
ele espera a cabeçada do cara, ele vai tomar o gol direto, e se ele sai para pegar a cabeçada, para pegar a bola direta e alguém desvia, ele toma o gol. E o Fábio tem um reflexo impressionante para fazer a defesa. Então assim, o Bahia criou para fazer um gol, mas o Fluminense criou para fazer 3. A chegada, o entrosamento, a junção de John Kennedy e Lúcio Acosta, desde o ano passado eu falo isso, é um negócio que potencializa muito um ao outro. Só que ano passado o John Kennedy estava errando tudo. E esse ano o John Kennedy está acertando tudo. Eu tô tentando não me empolgar com o John Kennedy. Vocês sabem aqui que eu já fui bem crítico, e sou crítico ainda ao John Kennedy, no sentido de crítico de analisar, né? E já fui crítico de reclamar. Mas eu tô muito cuidado porque o problema do John Kennedy é a sequência, e ele tá tendo a sequência. Mas os jogos que eu tenho visto do John Kennedy nesse ano contra times grandes, vou apagar o Madureira e o Boa Vista aqui da conta e o Nova Iguaçu também, contra os times grandes, eles estão tendo atuações melhores até do que 2023 na Libertadores, onde ele fazia gols importantes e era crucial. E claro, lá ele não era titular, entrava na maioria dos jogos no segundo tempo já para poder decidir. Ele foi muito mais decisivo, claro. Tô falando, mas participação do jogo, aparecer, tabela, proteger, ganhar no corpo, girar, pressionar, voltar para marcar. Ele não fazia tanto isso em 23 e tá fazendo pra cacete agora. Mas eu tô tentando não me empolgar. O problema é que quando vem pro segundo tempo, o Bahia volta pro segundo tempo e o Fluminense cansa. Canobi e Serna perdem esse poder de fogo. O Bahia ajusta a marcação das laterais. O Gilberto e o Juba davam muito espaço, o Bahia consegue se ajustar nisso. Ainda antes das mexidas deles, a gente começa a ter o cansaço pelo meio também. O John Kennedy é o único jogador que jogou todos os jogos. O Lúcio cansa. Isso é um problema também. Os dois pontas, tecnicamente abaixo. Fisicamente vão cedendo, porque aí o Bahia começa a ganhar campo. E aí a merda tá feita. O Bahia começa a pressionar, o segundo tempo já era do Bahia, quando eles fazem as mexidas, botando o Caio Alexandre, que tem uma qualidade melhor de chegada na frente, começam a botar os dois gringos nas pontas, né? Bota o Kiki Oliveira e bota o Sanabria, que o maluco entra rabiscando pra cima do Samuel Xavier de uma maneira que começa a complicar ainda mais. Bota o Eric, que tem uma força física pra travar contra-ataque. E, cara, o cenário começa a ficar mais crítico. O Bahia vai chegando, o Fábio faz uma defesa, faz outra defesa, a zaga do Fluminense começa a ser um problema maior. E aí é que eu preciso fazer um parênteses para falar sobre o James. A partida do James, eu não vou dizer que é preocupante, porque eu tô falando as características que eu vejo do James desde o início do ano. E é um zagueiro... E desde o início do ano, não. Desde que eu fiz o raio-x do James. Quando eu fiz o raio-x do James, eu descobri... Eu gosto de fazer raio-x até de jogadores que eu não conheço praticamente nada igual ao James. Você vai vendo que ele é um zagueiro com uma autoconfiança gigantesca. Um zagueiro que vai fazer jogadas saindo com a bola e clareando passes verticais de uma maneira muito boa, assim. E quem que faz isso? Freitas. Autoconfiança. Pescoço em pé, dá tapa, lançamento, passe errado. A autoconfiança do James, ela é ótima e péssima nesse ponto, porque o torna igual ao Freitas. E numa partida em que o Freitas não errou, o James abusou disso. É bola lançada que fica ele e o Bernal olhando a bola quica, é outra bola lançada que ele deixa a bola que cai e acaba gerando um escanteio, duas saídas jogando que geram ataques muito perigosos para a equipe do Bahia, o Fábio tem que salvar, na outra a zaga consegue fazer o corte. O James foi tendo erros em sucessão. Ele falha no lance do gol? É muito forte atribuir qualquer questão de falha. A gente toma um gol porque o Fábio falhou. Isso é claro. E só para deixar claro, eu sou muito crítico com goleiros, da mesma maneira que eu também defendo muito quando o goleiro falha. O Fábio teve o que eu chamo de diarreia mental. O que é a diarreia mental? É quando a gente não está falando de uma falha técnica. A bola está vindo fraquinho, o goleiro vai encaixar e ele perdeu o reflexo e solta a bola. Ou então, cruzamento, bola na área, o cara sai caçando borboleta. Isso é falha técnica. Isso é problema. Pulou e não alcançou, falta elasticidade, falha física. A falha do Fábio foi diarreia mental. Porque ele sai certinho, sai no tempo certo, até um pouquinho atrasado, mas compensa na elasticidade que ele tem. O cruzamento vem rasteiro, tá vindo. Peguem pra ver o lance, o William José e Freitas. A partir do momento que o goleiro saiu, a bola é dele, o Freitas faz certo, ele protege o William José, a bola tá na mão do Fábio. E o Fábio, ao invés de sair para encaixar a bola, ele olha pro William José e pensa, vou bloquear o chute do William José. É exatamente isso, você vai pegar, se você não estava entendendo o lance como eu não entendi na hora o que o Fábio tentou fazer, é exatamente isso que o Fábio tenta fazer. Ele sai e ele bloqueia o chute do William José, só que a bola passa na frente dele. O William José não chutou. Esse é o gol do Bahia. Diarreia mental. Infelizmente acontece e aconteceu pra gente perder 2 pontos. O gol é dado por a gente.
E tem o lance no cruzamento também, que isso eu preciso rever com mais calma, mas assim, a bola passa na frente do James e ele, para não dar o escanteio, ele retira o pé. Isso acho que dá uma ferrada também, mas isso eu não atribuo tanto a ele, não. Depois, o pós-gol do Bahia é uma pressão total do Bahia. O Zubeldia, que demorou muito a mexer com aquela galera toda que eu tava falando que tava cansada, se torna um problema, porque ele mexe logo depois. Quem entra, o Santi Moreno, mais uma vez, não entra produzindo praticamente nada. O Ganso entra, e aí a mobilidade que se tinha com a Costa se perde. Continuando em campo, um Canóbio que não conseguia render, já tinha perdido um gol cara a cara, e um John Kennedy já muito cansado. O Fluminense não conseguia reter a bola no campo de ataque. A bola batia e voltava. Ele coloca o Arana, que era um jogador que daria mais profundidade e realmente deu. Mas pouco conseguiu produzir o Fluminense. Talvez na hora do Ganso era melhor uma opção de um Lima, de fechar 3 volantes, segurar um pouco mais, mas isso tinha que ser feito antes do gol. Depois que sai o gol, o jogo vira, o Bahia pressiona e era para ter virado o jogo, poderia ter virado o jogo. Aí numa infantilidade de um jogador de 17 anos, o Del, né, uma expectativa grande desse moleque lá que eles têm, ele dá uma cotovelada no Freitas, toma o vermelho e o jogo vira a chave. Só que aí um Fluminense que já tinha cansado e apanhado, não vai com todo o ímpeto para cima para conseguir os 3 pontos e passar aquele tudo que é nada tem, né? Ainda toma contra-ataque, tem chance perigosíssima, tem defesaça do Fábio, tem chance perigosa da equipe do Bahia ainda, mesmo com a gente com um a mais. E a gente não consegue produzir. Como eu falei, uma atuação que tem problemas pra gente ficar de olho. O desempenho do Serna preocupou, mas 2 jogos atrás o Serna é artilheiro do ano, do Fluminense agora é o John que a gente passou, né? Vamos com calma também. Mas por outro lado, a gente precisa exaltar a boa atuação. O Fluminense é um time que produz muito, é um time que mais uma vez entrou em campo, fez gol, só não fez contra o Boa Vista, produz na Série A, é um time que os outros times estão olhando e falando: não vai ser fácil vencer esse time. Problema negativo, se a gente dessa vez não falhou tanto para tomar o gol, a gente deu um gol pro Bahia. Se inscreve, deixa o like, todo mundo puto, até a próxima, valeu.